tudo bem? Estamos aqui para mais um Comendo a Bola, o seu programa de futebol no YouTube. O programa de hoje traz aqui um dos maiores comunicadores do Brasil. É um programa espetacular. Quem não viu da semana passada, veja. Bombou, esse vai bombar também. E agora vamos prestigiar os nossos patrocinadores. Fibratur, a maior e melhor agência de turismo de Santa Catarina. Na Fibratur, você tem até 30% de desconto no pacote corporativo. Limpa Sec Lavanderia, a melhor lavanderia da cidade, em 5 endereços para você: Centro, Campeche, Cachoeira do Bom Jesus, Córrego Grande e Passeio Primavera. Star Proteção Veicular, a maior empresa de proteção veicular do sul do Brasil. Não importa aonde você estiver, a Star estará com você. IBR Engenharia, transformando as cidades para as pessoas viverem melhor. Muito obrigado aos nossos patrocinadores que fazem o Comendo a Bola acontecer e vamos tocar esse papo aí. Tá bom o papo, hein, professor? Sensacional. Acho que vamos ficar até sexta-feira batendo papo aqui com o nosso convidado. Que dia é hoje? Hoje é quarta. Tá bom. Então tem bastante tempo. Maurício, olha, eu olho pro cronômetro que nos rege ali, eu... Deixa rolar. Jogo bom passa rápido. Passa rápido. E hoje em dia, como tá os acréscimos sendo 10, 12, 15 minutos, se passar, vai. Porque com o Prates, sensacional. Olha, um programa absurdamente... Eu tô até emocionado. Ele se emocionou lembrando do passado e eu me emociono tendo o Prates aqui do meu lado, porque eu já fui entrevistado pelo Prates na CBN. E nós recebemos... Ele não lembra. Não, claro que não. Ele não lembra. Mas eu vacinava... Faz tanto tempo. Mas eu visei os contratos para ir dar palestra lá pro pessoal dos lojistas. Eu que visava. Bem. E o Prates também, aproveitando, já começando com uma historinha que nos contaram tempos atrás. Me disseram aí que tinha um programa de tarde na CBN e que o Renato Igor entrava com um momento esportivo e que vocês começaram a criticar um tal de Márcio Rezende de Freitas. Aí o menino... Olha só, eu preciso interromper. Segura um pouquinho, porque primeiro o público precisa saber que o nosso convidado... Claro que nós estamos aqui já batendo esse papo desde a semana passada, né? Mas o nosso público... aquele que não viu o programa da semana passada... Tudo, presidente. Não tem problema, faz parte. Desculpa, eu já estava no ritmo do programa passado. O Prates já está se sentindo em casa aqui, o primeiro programa foi brilhante. Prates, obrigado de novo aí pela presença. Uma honra poder bater esse papo contigo, dividir a mesa. Agradeço a tua presença aí e a tua gentileza em nos presentear com a presença. Guris, muito obrigado pela confiança de vocês, pelo entusiasmo, pela gentileza. Estou aí, vamos que vamos. Eu estava tão empolgado que atropelei. E tu estava com o Renato no programa da tarde, que vocês tinham na CBN. Notícia na tarde. E o Antônio Neto coloca o Márcio Rezende de Freitas na linha com vocês. Vamos contextualizar para o público. 2005. Após o famoso jogo Corinthians Internacional no Pacaembu, em que o árbitro mineiro Márcio Rezende de Freitas não marca um pênalti em cima do Tinga. Isso. E aí a torcida do Internacional até hoje lembra, Prates, torcedor do Inter, Renato Igor, também torcedor do Inter, e o produtor do programa... No momento esportivo daquele dia, vocês começam a discutir sobre a arbitragem. Sem avisar os dois, ele coloca o Márcio Rezende ao vivo com vocês. Tu não lembra dessa, Prates? Ah, não lembro. Olha aí. Não lembro mesmo. Diz que vocês ficaram... O Antônio Neto colocou o Márcio Rezende ao vivo e vocês entrevistaram o cara ao vivo. Surpresa, né? De surpresa. Renato Igor disse que não, jornalisticamente... Mas a vontade dos dois colorados ali, tu e do Igor, era dizer... Passaste a mão no meu Internacional! Não, isso é uma história que não só o Renato, mas semana passada encontrei o Neto na rua e ele falou, lembra o Prates dessa história. Mas olha, foram tantas histórias. Mas ele me lembrou de uma, diz que tu no ar, tu pediu a diária. Tu não lembra dessa? Mas olha... Diária... Aonde? Que lugar? É. Pois é.
Não, eu fazia muitas brincadeiras para a época surpreendentes. O cara dizia uma palavra e eu insinuava que esta palavra era uma outra, bem constrangedora. E aí o cara perdia a linha e tal. Fiz muito disso. De o sujeito sair, mas olha, completamente sem graça. Porque não imaginava que eu fosse... O cara, nem vou tentar aqui fazer de novo. Mas, enfim, uma palavra que, sabe, soa parecida com outro. Um palavrão daqueles... Não, pode dar um exemplo. Não, mas é que o cara não imaginava, um cidadão sisudo, apresentador, de repente veio com um tom brincalhão, ele quebrava as pernas dos caras. E eu perguntava sério. E aí o cara ficava meio sem graça, né? Porque será que ele tá falando isso? Claro, com os novos, aqueles guris que só chegavam... com os bermudões. Prates, pegando esse gancho, né? A gente te acompanha muito, né? Tem coisas... Isso acontece às vezes aqui no nosso podcast. Tá lá no YouTube. Mas às vezes a gente se olhando, se vendo, talvez o Capelário, o presidente. Eu falei, pô, não deveria ter saído assim essa ideia. Né? Às vezes a gente se expressa mal. Tu te pegou, às vezes, no dia seguinte ou tempos depois, dizendo não ficou bom meu comentário ou a minha coluna. Tu tem algum momento de fazer esse review? Raramente, bem raramente. Fui extremo em alguns momentos. Mas olha, de quebrar a mesa, literalmente. Era Record na época, Record. Depois virou a RIC e tal, mas era Record mesmo. Logo que ela veio para cá, e havia uma mesa como essa aqui. Pum, pum, eu sentava a mão na mesa. Aí, naquelas reformas de estúdio, puseram uma mesa com tampa de vidro assim em cima. Aí eu disse, pô, acabaram comigo, né? Porque como é que eu vou bater isso aqui de vidro? Aí um cara da produção disse, não, pode bater, porque é vidro inquebrável. Temperado. Vidro, mas daqueles vidros, nem bala de canhão passa ali. Mas eu não acreditei, fiquei assim e tal, foi me soltando, e um determinado dia, já subconscientemente condicionado a que não quebra, sentei a mão. Era uma greve de médicos. Quebrou, mas voou caco de vidro para tu lá no ar, ao vivo. E era ao vivo? Eu tenho comigo um pedaço lá, que era um troféu para mim. O vidro? Lá em casa, o do vidro. E me saiu barato, porque não me cortei, nada e tal. Mas é ao vivo. Uma coisa, sabe... Então, fiz muito disso. Mas sempre sobre o alicerce do correto. Quer dizer, mas é aquela história. Dependendo desse correto, na área política, ele é incorreto para o outro lado. Entende? O cara quer ver só a vantagem dele. Na área política, a esquerda quer ver só a sua vantagem, a direita quer ver só a sua vantagem. Tudo que for o contrário não presta, ainda que seja o correto. A gente tem que saber disso. A empresa tem que saber disso e tem que nortear a sua linha de conduta, mas não é assim. Quando tu fala em linha de conduta, em equilíbrio, tu estavas na RBS quando Alfredo Alberto e Miguel faziam o comentário? Sim, estava. Foi tu que... Tu era coordenador nessa época? Tu que teve essa ideia ou era... Não? Eles já eram anteriores a mim. Anteriores a você? Brigaram muito. Faziam aparentemente um tipo... Porque um era figueirense, o outro era baiano. Sim. Mas não faziam tipo, não. Nem se cruzavam. Não era... Não havia relacionamento entre os dois dentro da... Olha os bastidores. Não. Realmente... Chegou a ficar... Havia um antagonismo... O bicho pegava. Clima tenso, às vezes, nos corredores. Havia. Porque uma coisa é tu fazer como que, digamos, um tipo. Ou não tô fazendo o tipo. O A é gremista, o B é colorado e tal... Mas pessoas educadas e tal, que sabem que estão fazendo ali. Não, eles não fechavam a conta. Não sei se tu vai relembrar. Pô, legal saber disso, cara. Fiquei... Na mesma linha, né, o Sala de Redação, famoso programa, né? Obviamente. Teve um quebra-pau durante um programa ao vivo, né? Kenny Braga, Paulo Santana, eles se xingaram. E tanto que... Ontem teve anteontem, do Haroldo com o Kenny. O Haroldo levantou para bater no chegou a ter recente, então? Não, faz mais tempo. Ah, é? Tu deve ter visto anteontem. Mas esse deve ter meio ano, um ano. Ah, é? O Haroldo com o Kenny. Tu vê como são as coisas. A internet tem pra disso, mim, né? Chegou ontem isso. Ontem. E chega como novidade. Olha o perigo da coisa.
Olha o perigo. Porque não tá datado o vídeo pra ti, né? E de repente, pelo tempo, a coisa se anula completamente. Dependendo do que for. Sim. Dependendo do que for. Bah. Salvo engano, nesse do Sala de Redação na Gaúcha, acho que demitiram o Kenny Braga, tiraram o Paulo Santana, acho que Ele tem uma da frase... rádio e deixaram só na TV, jornal. Algo assim, o pessoal do Rio Grande do Sul que tá assistindo vai saber. Eu convivi muito com o Santana. O Santana falava assim, as brigas são verdadeiras, as reconciliações são falsas. Acredito nessa frase porque era típica do Santana. O Santana era um cara complicado para conviver com ele. Sim. Eu convivi muito com o Santana, de dormir no mesmo quarto, em muitas viagens e tal, muito complicado. Fumava no quarto contigo, Tê? Bah, isso aí era o de menos. Eu quando era novo escutava muito a rádio, né? Porque os jogos do Grêmio mal passavam aqui em Santa Catarina. Então muitas vezes eu escutei o Santana e a gente teve depoimentos também aqui do Sérgio Couto, que falou do Santana. Diz que era muito temperamental, né? Mas um ser humano sensacional. Agora, a cabeça dele... Inteligente, né? Mas olha, não sei de onde é que ele tirava aquilo. Porque ele saiu de uma condição de policial para uma condição de comentarista. Porque um dia ele foi levado no Sala de Redação pelo Cândido, porque ele era um torcedor muito conhecido e tal. Aí levaram ele para o Sala de Redação como um entrevistado. E o Cândido gostou da entrevista com ele. Convidou de novo, volta amanhã e tal. Depois de 10 dias, assina aqui, vai ficar. E aí ele começou a Cadeira cativa. Eu sei que ele se vestia quando o Grêmio era campeão estadual, ele se vestia de Papai Noel azul, né? Que era uma tradição, acho que já não existe. Me lembro de uma vez que ele fez isso. Então eu sei que no mínimo uma, então. E ele ia pra frente da torcida do Internacional com uma filha pequena. De modo que ninguém podia jogar uma garrafa, nada, né? Então, que barbaridade! Usando a criança como uma escudo. coisa muito pensada, muito bem pensada. E absolutamente desaconselhável. Porque sempre tem um louco lá, um transtornado, naquele que mira tempo, no né? cara e acerta a criança. Pelo amor de Deus, o episódio recente, o jogo do Campeonato Gaúcho, Caxias Internacional, que o rapaz invade com uma criança no colo. Até acho que o cara meio que se esqueceu. Porque não tem cabimento. Não tem Nenhum. cabimento entrar com a criança no Aquilo colo. é uma estupidez, né? Mas Aquilo foi uma estupidez. Com certeza, com certeza. Eu não sabia dessa da Santana com a criança. Sim, Mas sim. você conviveu com ele e dá pra afirmar que ele era um gênio das tintas? Era. Como criativo, como ele era um cara fora da casinha. Ele era genial. Ele tinha um jeito de ser que dificultava um relacionamento, mais assim e tal. Mas, me lembro de uma vez, num jogo do Internacional em Santa Maria, houve um minuto de silêncio que tinha morrido o pai de um jogador. Um minuto de silêncio e tal. Desligamos o microfone e o Santana pegou o microfone e disse: Pai Morto, de Fernando Pessoa. E começou a declamar a poesia Pai Morto. Pô, onde é que ele tirou aquilo para aquele momento que era a coisa mais ajeitada, como uma luva ali? Quer dizer, ele tinha essa sacada, sabe? Isso é genialidade. Claro, isso é genialidade. Com certeza. E o Rui Carlos Osterman? Convivi muito também com o Rui. Na mesma... Não, o Rui já era um cara de outro tipo de conduta. Era digamos, um intelectual do comentário. Foi o único comentarista respeitado pelos técnicos da seleção brasileira. Quando o Rui estava num encontro lá de jornalistas, os técnicos respeitavam ele pela conduta, porque conheciam. Os treinadores não são burros. Eles sabem quem são os comentaristas mais em qualquer estado do Brasil. E é preciso saber para ter defesa, né? Em situações especiais. E ele era muito respeitado. Quando tu fala em treinador de seleção brasileira, Zagallo pra ti foi um treinador ou foi... Não, o Zagallo foi... Coisa linda, mais um do meu lado. Quero ver a opinião. Não, por favor, ele era outra época. Um jogador de boa qualidade técnica, não era um craque, mas era de boa qualidade técnica, um disciplinado tático e um empenhado. Ora, bolas, me dá um time com 11 desses... Agora, como treinador, o Feola, por exemplo, foi campeão em 58. O Feola dormia no banco. Os caras diziam, não era história, o Feola cochilava. Um senhor de idade, outra época e tal, já tinha escalado o time, já tinha dito como é que era, ele dormia. Hoje o cara vai para a beira do campo ali e quase tem um infarto. Outra época. E isso me irrita, porque tu precisa gritar para motivar o jogador dentro do campo.
O cara não sabe que ele tem que entrar para ganhar? Claro. Bom, enfim, mas eles entram para cumprir contrato. Não entram mais para tenho que ganhar. Não. Até porque é um jogo coletivo. O tenista, se fizer isso, ele se ferra. Ele está sozinho na vida. O jogador de futebol, não. Por exemplo, as células laterais do olho chama-se fóveas. Eu estou olhando para frente, mas eu sei que ele está aqui. No futebol isso é muito comum. Então eu estou aqui e rolo a bola para ele. Não, se eu não me der com ele, eu não vou rolar a bola para ele. Eu vou rolar para outro. E ninguém vai notar que eu preferi intencionalmente o outro. Vai achar que eu não vi. Eu vi, claro que vi. Então isso tem muito no futebol. O Prats ainda é um apaixonado pelo futebol? No sentido, só. Me incomodo muito com a atuação dos caras em campo, por exemplo. Demite-se o técnico. O técnico é o menos responsável de tudo, porque na hora que o time entra em campo, a partir dali o cara se autodetermina. Precisar que o cara te lembre aquele que foi treinado, posicionamento, isso e aquilo, não. Mas demite-se o técnico porque é mais fácil. Não vai demitir o time todo, mas, olha, confiar nos times que entram... Por exemplo, seleção brasileira. Se tu formares a seleção brasileira para a próxima Copa, só com quem está dentro do Brasil hoje, nós ganhamos invicto a Copa do Mundo. Por quê? Porque os caras vão jogar para jogar. Aí tu trazes os caras da Europa, fizeram contrato de 4, 5 anos, ganhando em euro, estão podres de rico, não tem por que colocar a perna na bola dividida, porque correm o risco de perder a perna. Então, o que eu vou ganhar jogando pela seleção? Nada. Eu vou fazer uma encenação. O técnico se ferra. Eu fecho contigo, e já disse isso num programa nosso há tempos, que o jogador, a seleção deveria ser formada também por jogadores do Brasil, porque se perdeu essa conexão. Tem um, né? Ou dois, e olhe lá. Esse é um debate dando a impressão que só os de lá são bons. Fecho contigo. Eu acho que abre-se mão de uma suposta superioridade na qualidade técnica, mas a gente tem um jogador mais identificado com a causa seleção brasileira. Eu queria... Tu tens acompanhado os jogos do teu time, Prats? Tu vê os jogos do Inter? Não, só pega o resultado. E olha lá, já tô encrencado. Já tá irritado. Não, é interessante isso, porque a gente, com a idade, né? Nós estamos aqui na faixa dos 50, o Prats tem um pouco mais. O modo de ver as coisas vai mudando com o tempo. Pô, quando tinha guri, eu era... Não é bem aquela tua história com o teu futuro sogro no Beira-Rio, mas eu fazia loucuras. Opa! Tu também? Não. Não vamos perder tempo com as nossas histórias, porque dois o Prats torcedores aqui... aí. Mas é que eu convivi de perto. Foi o cara mais chato do Santa Mônica. Era insuportável. Pelo amor de Deus. Pô, insuportável. Meu São pai Paulo, te correu de campeão do casa mundo. uma vez que tu foi... Vamos respeitar o convidado. Num Vasco e São Paulo. Maurício, o Prats. Calma, deixa ele contar o Vasco de São Paulo. Ele Vasco assim, São Paulo. Eu acho perda de tempo. Não porque é, o Prats não não é. Tu foi lá antes da hora tirar onda, o cara perdeu o pênalti no contra-ataque, o São Paulo fez 2-1. Pra aprender. Pra bom. aprender. Prats. Eu até fui ver o nome ali, Paulo Renato Souza, né? Foi ministro da Educação, se não me engano, na época do Fernando Henrique. Era gaúcho, faleceu já há uns anos, 2011. Mas eu me lembro de uma frase dele que eu quero aplicar contigo, porque ele estudou no Chile, foi fazer mestrado em Santiago, lá no Chile. E ele é gremistão, né? No caso, gremistão. E aí ele contou que quando o Inter foi jogar no Chile, ele foi assistir. E aí, gremistão vendo o jogo do Inter. Não citou o clube chileno. E em certo momento ele se pegou mais gaúcho que gremista. Se pegou torcendo pro Internacional. E ele falou, não, preciso voltar para Porto Alegre. Né? Porque dizendo, eu tô me pegando torcendo pro Inter. Tu também moras aqui em Santa Catarina há muitos anos. De vez em quando tu te pega nessas, hein, com uma simpatia pelo Grêmio, ou tu mantém como... Fora do Rio Grande do Sul, é possível que eu torça até pro Grêmio. Já aconteceu muitas vezes. Fora do Rio Grande do Sul. Lá dentro do Rio Grande do Sul, não. E aqui? Já escolhesse um time? Aqui eu sou Chape. Ah, é? Desde sempre. Não, olha o sorriso do Prats agora. Desde quando, Prats? Meu Deus. Deixa ele falar. Não, mas... Na boa? mas... Não deu credibilidade para a palavra do Prats, é isso? O presidente interrompeu e achei interessante. Nas fronteiras, lá do Rio Grande do Sul,
Tu não quer nem saber do Grêmio, mas aqui tu já torceu pro Grêmio. Mas é aquela coisa assim digamos, tem que ter um clube. Então tá, é a Chape. Tá. A Chape. Mas eu acho assim, não tem a ver com a colonização dos gaúchos lá em Chapecó? Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Bobagem isso aí. Não, Mas até nem me lembrei disso. Isso não é bobagem, isso é história. tá bem. Tanto que, por que Grêmio... Pra ele, bobagem. Seria uma bobagem, né? Se fosse por isso, sim. Prates, eu vou pedir pro Anderson soltar ali Mais uma. narração histórica. Antes do Anderson, só justificar, né? O pessoal lá de Chapecó torce pro Grêmio e pro Inter, não é por acaso, pelos grandes times. Porque tem uma colonização. Claro. Essa é do Maracanã, Prates. Falcão tentou na área para Paulo César, entrou, vai chutar, chutou! Gol do Internacional! Gol do Internacional! Vamos ser campeões do Brasil! Não importa onde esteja a decisão! Ninguém mais ganha do Internacional em 75! Calem a boca! Vão pra casa, cariocas! Vão pra casa e metam a viola no saco! Onde está a máquina? No Beira-Rio, em Porto Alegre! Paulo César fez 2-0! Há 30 minutos de jogo do segundo tempo! A decisão há de ser colorada! Mas sabe por que eu disse? Põe a viola no saco. Põe a viola no saco. Porque passaram a semana inteira anunciando a vitória do Fluminense. Isso. Era tranquila passar. Aí isso me irritou. Aí eu digo, metam a viola no saco. E era a máquina tricolor, né? 75. Exatamente. Era um grande time Era do um grande Fluminense. time do Brasil. Então foi uma espécie de desabafo contra a imprensa carioca. Foi. Aí aquela coisa do regionalismo. Uma coisa que eu não aceito hoje, por exemplo. Uma rádio do Rio ou de São Paulo transmitindo os jogos deles lá. E as nossas rádios aqui, que são repetidoras deles, colocando um jogo que não nos interessa sob nenhuma razão. Num domingo à tarde, numa noite qualquer e tal. Pô, tirando um espaço que é nosso para um jogo que não nos interessa. Se o jogo interessa, tudo bem. E os narradores, aí é que está a questão, narrando regionalmente. Com essa ênfase que eu dei agora de outra época, em outra circunstância. Pô, mas aí tu esculhamba com os torcedores daqui que são do outro time. Porque agora, no momento esse por que passamos, acabou o regionalismo. Tu ouve uma rádio do Paquistão aqui no celular agora. Exatamente. Então, a partir daí... Esse mundo do Inter e Fluminense em 75 era um outro mundo, né? Completamente outro. E por que tu fala ali que não importa onde seja o jogo? Porque tava uma discussão se seria em Porto Alegre, não sei aonde, se eventualmente e tal. Não estava decidido. E aí eu disse, seja onde for o jogo. Tal. E ali tu fala, coloca a viola no saco. Não teve uma narração tua que tu manda o Pelé embora também? Tem. Que é isso? Conta pra nós, é sempre essa. Não, mas veja bem. A gente fez uma pesquisazinha, entendeu? Eu até trouxe a foto do Pelé aqui. Mas olha, rapaz, eu entrevistei o Pelé quando ele era esse Pelé aí, guri. Que coisa, né? Essa foto aqui é espetacular. Eu tenho uma foto com o Pelé lá na minha sala. Ele com vestido, quando os jogadores viajavam com o uniforme do clube, casaco, gravata, Santos Futebol Clube e tal. E eu tô entrevistando o Pelé ali e tal. Bom, enfim... Mas Essa narração era um Grêmio e Santos, não era, Prates? Era Grêmio e Santos, no tempo em que se amarrava cachorro com linguiça. Década de 60, se salvo engano. Sim. O Grêmio tinha um ponteiro direito chamado Catarina, e foi ele que fez o gol e tal. E aí o Grêmio ganha aos 44 do segundo tempo, ganha do Santos com o Pelé. Uma surpresa, porque o Santos era disparado, favorito, aquela coisa toda e tal. Eu, sei lá, mandei... Vai-te embora, Pelé. Mas naquela época era o que o estádio estava gritando. Claro, tu tinha o teu público. Sim. Hoje, por favor, hoje não se justificaria mais. Naquela época era uma coisa muito regional. Mas essa me dá um gancho, professor. Eu odeio esse gancho. Tá, mas prometeu, eu odeio passar Capitão pano agora. Gancho. Ele tem um problema com algumas expressões. Os caras têm O vícios. senhor me permite, então, quando fala
que o estádio estava precisando disso, que se falava isso, essa sua narração efusiva, como a gente viu anos depois o Pedro Ernesto narrar o rasga a camisa de São Paulo, pisa em cima quando o Inter ganhou de São Paulo na final da Libertadores. Isso me remete a um ponto atual. Que se não se faz mais isso hoje, não é muito mimimi hoje? Sim. Ou o senhor acha que não é uma evolução do ser humano, do mundo? Hoje o mundo não está chato? Hoje está hipocrisia. A Hipocrisia está no comando. Está no comando. Porque há coisas que podem ser ditas e até devem, dependendo das circunstâncias e como. Mas hoje qualquer coisa é preconceito, é crime, é isso, é aquilo. Bom, há um caso, desculpa interromper, mas há um caso que eu acho que é a mais pura hipocrisia, que é o Corinthians, que demite o Cuca, pressionado pelo time feminino e por alguns jornalistas. Por uma parte da torcida. Por uma parte. Mas veja bem, nesse meio tempo, quantas vezes ele foi contratado, etc, etc, etc. Só que não, esse plantão moral não estava no plantão. Agora não, agora os caras estão procurando a vida infantil da pessoa. Mas então, aí, vamos lá, o Corinthians, de alguma forma, se posicionou como um time das causas sociais, enfim. E no último São Paulo e Corinthians e São Paulo, né, na Arena Itaquera, eles gritavam, vamos Corinthians, dessas bichas teremos que ganhar. Então são os cantos homofóbicos. Mas aí então, aí entra a hipocrisia, né? A torcida... Por que o cara fica valente no meio da torcida? Porque é ele e todo mundo. A horda, como diz o presidente. Aí entra aquela coisa, quem foi que disse? A torcida. A torcida não é ninguém, no sentido maior. Tá? Mas o clube fica naquela do, o presidente ali. E aí... deu no que deu. Hipocrisia, né? Aqui falou um pouco o coração São Paulino, mas eu te entendo. Mas é uma verdade. Isso que eu tô falando nada tem a ver com... E esse caso do Cuca, o que tu achaste? Agora, em relação à torcida, em relação ao momento por que passamos, não posso dizer nada. Porque o momento é esse. Se a coisa fosse deixada, viu, tá vendo? Olha aí, tá incentivando e tal. Quantos anos? Mas, enfim, a torcida pode fazer o que ela quer, num sentido figurado. Porque é um grupo impessoal. Agora, o presidente do clube não, né? O presidente do clube... eu até só para completar esse teu raciocínio, eu acho complicado porque é o seguinte, tu tem lá 40 mil pessoas, tinha nesse jogo que tu citou, e quem vai ser punido vai ser o Clube Corinthians. Eu tenho certeza que os dirigentes, os atletas do Corinthians não compactuam com os cantos. Não, você pode discordar. Eu concordo contigo. Então, e acho que uma boa parte da torcida também não compactua. Perfeito. Então, como é que fica a punição? Então, assim, tem isso, né, presidente? Sim, eu acho que aí entra o que o Prates falou da hipocrisia. Porque isso aí é o seguinte... Tem idiota em todo o clube e tem gente boa em todo o clube. Então não tem clube identificado com causa social, clube bonzinho, com certeza. O que a gente tem no Brasil são dirigentes, né? Que outros já falaram aqui, outros entrevistados, acho que no mais baixo nível que já tivemos. Alguns acéfalos até, eu diria. Raras exceções, né? Então, fica até complicado, né? Fica. Duas perguntas. Conviveu com muitos dirigentes. Não conviveu ou não? Qual foi o mais impactante? Rudy Armin Petri, o mais educado, o mais cavalheiro, o mais hábil, o mais, como diretor de futebol do Grêmio. Do Grêmio. Ouvi histórias, Legal. Porque, né? E narrador esportivo, quem é o cara que te emociona? Aí aquele que eu segui os passos. Haroldo. O Ribeiro. A Ribeiro? Não. Mas o Ribeiro hoje, ele não narraria em lugar nenhum. Era um outro estilo, um outro jeito e tal. Mas é aquela coisa, a gente se apaixona e, enfim. A gente aqui faz muitas críticas, a gente é muito crítico, a gente é muito chato às vezes. Eu, por exemplo, eu não suporto o Milton Leite narrando. Quem é pra ti hoje, na atualidade, um cara que te chama atenção narrando e um cara que tu não gosta, que não... Não vou te dizer porque realmente não tenho. Não tem. E o Prates mal, pelo que ele falou, não está acompanhando futebol. Mas nos últimos 10 anos... Não, mas a TV tá sempre ligada e tal. Ontem, por exemplo, tinha o Fla-Flu. Tinha. Enfim, mas não... Aquele narrador com personalidade está desaparecendo. Está desaparecendo.
Narradores, mas com personalidade, porque essa personalidade exige espaço e tempo. O tempo... Mas tu não... Bem, não sei a tua opinião sobre o Galvão Bueno. Eu achava ele com personalidade. Sim, com certeza. Né? O Galvão foi o último. E tecnicamente, muito Luciano, bom né? narrador. Ele O Galvão Luciano, só né? foi tirado porque perdeu a voz. A voz. Ele não gritava mais gol, tal. Foi só por isso. E o Luciano do Vale? Era outro estilo, mas era bom. Era mais, entre aspas, histérico. Não era histérico, mas Tipo era Silvio mais Luiz, vibrátil. então. Tipo Era Silvio mais- Luiz, assim. mais vibrátil. Não. Silvio não. Não te serve. Eu já falei também, achei que Eu o Galvão... gosto do Silvio Luiz. O Galvão Bueno no final nos últimos 15 anos, ele ficou muito chato. Ele não só narrava, comentava, interferia para, não sei para dizer, Mas é a que tendência. Não existe mais Pois a é. narração. É. É uma narração, comentário e tal. Bota uma piada. Enfim. Eu gostava de um cara, de vez em quando, eu assisto muitos jogos antigos. Né? Ao invés de eu ficar vendo o jogo da Europa, esses caras, eu vou ver jogo antigo. E era um Tércio de Lima. Tu lembra desse cara? Vagamente. Ele era mais naquela tua revétria. Ele é do Rio Grande do Sul, não? Não. Ele era carioca ou mineiro. Mas eu não, gostava, carioca tem não era, alguns carioca jogos não era. dele, tem um jogo que o Cruzeiro, acho que ganha de 3-0 do Atlético. Puta, eu adoro ouvir Deve ser mineiro. essa narração, Tércio de Lima. Na mesma linha que o presidente perguntou, Prates, eu acho que, por exemplo, os nossos queridos jogadores que desfilam nos gramados brasileiros, eles têm alguns hábitos. Eu não vou falar muito fora de campo, porque assim, se ele entrar e fizer o que tem que ser feito no gramado, o que ele faz fora, Concordo. né? Assim, não me importa muito. Eu concordo. Mas como a gente vê que uma coisa prejudica a outra? O Internacional contratou o Lula uma vez, Lula do Fluminense. Sim. E era um jogador da noite, era um jogador daqueles e tal. O Internacional contratou e aí o presidente era o... não me lembro agora. E foi perguntado para o presidente do Internacional, mas o senhor está contratando um jogador que cria caso aí à noite e tal. Disse assim, se ele ganhar o Grenal domingo, pode fazer o que quiser fora do campo. Nunca esqueci dessa coisa. Grosso modo é verdade. Sim. Se ele entrar em campo e comer a grama, não adianta nada de ser um bom moço, vai à missa, reza antes de dormir e tal. Eu não quero ele para casar com a minha filha, né? Mas entra em campo e... Não. Eu sou dessa linha de pensamento. Então, assim, hoje em dia, a gente já brincou aqui, o cara pinta o cabelo, corta a sobrancelha, coisa e tal. Cara, né, tem muita gente que fala disso dos jogadores e eu respondo assim, olha, se ele entrar em campo, marcar, cruzar, acertar as faltas e escanteios, pra mim não importa, apesar dos cabelos serem horríveis, mas é uma questão estética, não é futebol. O grande problema, na minha concepção, é que isso não é uma verdade absoluta, muito pelo contrário. A maioria dos que fazem isso não estão jogando dentro de campo, não estão entregando. Mas não é por causa do cabelo especificamente. Não é por causa disso, mas se preocupa mais. O que acontece? Estava ainda ontem falando com um amigo meu que é empresário de um atleta, que está fazendo sucesso agora, ele falou assim, olha, no dia do jogo que ele tá lá concentrado, ele tá com o celular na mão. E aí a namorada e a mãe dele, em vez de estar em casa, tal... Não, estão na praia e mandam uma foto pra ele. Estamos na praia tomando uma cervejinha. Desconcentra o cara. Ou seja, isso é uma coisa... Isso é a realidade do mundo de hoje. Que, infelizmente, atrapalha tudo, Mas cara. isso aí não vai contra a minha opinião. Ao contrário, ela agrega. Ela agrega. Porque tu tá se pegando um momento, a família. Pode realmente desfocar o cara de uma partida importante. Enfim. Eu que sou mais chegado à história, às coisas do passado, queria perguntar para o Prates, o Rio Grande do Sul tem uma passagem histórica, que é a torcida do Grêmio, a Coliguei, que é considerada... Faz tempo, por isso que estou perguntando. Porque bem antes desse movimento de agora. Não, muito antes, dos anos 70. Tem inclusive livro, vou colocar aqui na nossa legenda, tem um livro bem interessante sobre o assunto, mas na época tu tem alguma lembrança disso? Vaga. Foi uma vanguarda, né? Eu fui convidado para participar de um programa em São Paulo, um programa de entrevista, em que os caras queriam, ingenuamente, que eu colocasse fogo no parquinho.
E a certa altura, era para ser uma entrevista de meia hora, durou 12 minutos. Claro. Por quê? Porque eu frustrei a expectativa. E a certa altura me perguntaram assim, 2 homens se beijando. Para ouvir a minha reação. Eu disse, olha, magnífico, eu prefiro 2 homens se beijando a 2 homens se esmurrando. Eu escolhi bem com o programa. Não era isso que eles queriam ouvir. Sabe, eles queriam que eu dissesse, sediasse o programa. E acoliguei do Grêmio. Sim. Foi lá torcer no decisão das Olímpico. pessoas e tal. Movimento histórico. Não, eu cito como um movimento de vanguarda, como o livro mostra, mas hoje é muito fácil falar disso. Hoje é. Mas para a época... Foi vanguardismo. Foi uma coisa, assim, né? Tanto que merece o destaque que tem. Sim. Engraçado, mas não hoje que devia ter, né? Com mais espaço até. Não, mas eu acho que o próprio livro, não vou lembrar agora o nome do fundador, né? Mas quem está assistindo o programa já viu aí a legenda, né? Eu acho que há um reconhecimento tardio, mas há um reconhecimento, né? Não vou nem dizer um reconhecimento, há uma nova forma de olhar aquilo que aconteceu lá atrás. É verdade. Né? Foi algo bem ousado para a época, mas incontestável. A sociedade grega era alicerçada sobre o homossexualismo. Sim. A grande sociedade grega era natural. E aí? O mundo dá voltas, né? Não, falta muita informação, né? Também. Como se diz... A falta de informação é a mãe da fake news, né? Tu já aproveita da fake news porque tu sabe que as pessoas vão acreditar. Aliás, a propósito, escolas da Finlândia e agora algumas americanas estão fazendo isso com crianças da pré-escola. Gurizinho de 2, 3 anos lá. Eles inventam uma história, tem que inventar a história. Tá? Escreve a história, tá? E essa história vai ser dada lá na outra sala para o outro grupo. O que vocês acham dessa história? Para ensiná-los a desconfiar de histórias. Que isto vai fazê-los crescer convivendo melhor com a possibilidade da fake news. Não há outra forma senão essa. Um combate ao emburrecimento, porque a fake news é um emburrecimento de quem está na outra ponta. Sim, né? mas a partir da hora em que tu ensina a desconfiança, a ciência só parte da desconfiança, não parte da certeza. Exato. E é essa desconfiança que vai levar a experimentação repetida até o cara chegar à vacina. Eu particularmente, assim, eu já repliquei algumas vezes, estou replicando, putz, era fake news, era errado. Hoje eu tenho o costume de tudo que eu recebo, eu vou dar uma pesquisada antes de fazer um comentário ou uma replicação. Mas porque, olha... Mas é 1 em 1000, cara. Faz 2, 3 dias aí, um ator famoso aí, assim, fulano é pegado aos beijos como mulher. Fulano é pegado aos beijos como mulher. Pô, fui ver, digo, o cara é bem casado. Filha da manha, né? E era a esposa. Era a mulher dele. Aos beijos com mulher. Era, só que a mulher dele. Mas a manchete era safada. Caça-clique, né? Que se chama. E aí tem o seguinte... esse é o nome. Não era fake news. Não era. Ele estava beijando a mulher. Mas procura engajamento. Dele, mas insinuava, deixava na entrelinha. Isso é um subproduto, né, do jornalismo atual, que é exatamente isso. Porque o cara precisa que tu entre na página dele para que os patrocinadores sejam vistos. Então ele faz uma manchete que te ilude. Mas olha, 90% das manchetes... Olha isso, o cara cai... E outra coisa, me arrepiei de novo, me emocionei de novo. Porque vi a narração do Prates, me emocionei, agora me emocionei, sabe por quê? Muito aprendo do português com o Prates. Ele acabou de falar uma coisa que quando eu falo, fica feio na fala, as pessoas acham que eu tô falando errado, mas é correto. Tinha pegado. Sim, corretíssimo. E aprendi com o Prates na televisão. Ele dizia, não é pegado, tá certo. E ele falava, Tu tem certeza? Eu tenho absoluta certeza, porque foi o Prates que disse. Eu vou dizer que a língua portuguesa, ela é complicada, né? Tem armadilhas, ela tem armadilhas. E é muito comum, quando tem algo dessa... uma dúvida dessa natureza, tu vai clicando no Google e o próprio Google já vai completando, né? Sim. Pego ou pegado. Eu sempre leio e sempre esqueço.
Na maioria das vezes eu leio aquilo. Eu leio o seguinte, o jogo foi... Isso na Folha de São Paulo, em razão do mau tempo. Mas seguido, esse mal usado desse modo. Não há mais revisor. Quando eu comecei no jornalismo, havia revisor. Não tem mais revisor. Cara, mas quando tu escreve, o computador já corrige. O computador estranha muitas vezes a palavra e sublinha em vermelho. Mas está correta a palavra. Exatamente. E aí, se tu tiver medo, tu... E agora, eu estudei Direito e um ano do meu curso de Direito eu tive aula de português toda semana. Hoje não tem mais. Acaba nunca. Justiça. O cara que disser que, por exemplo, a crase tem 16 utilizações, 16 exceções. Como é que eu vou memorizar isso? Só lendo e estudando. A memorização é lendo com atenção. Porque aí, quando tu vai usar, tu te lembra e usa. Tá? Porque memorizar é complicado. Eis um problema da geração atual. A falta de uma boa leitura. Não, ninguém está cobrando. Aí é complicado, Ninguém né? está cobrando. Mas o setor de livros cresceu. Porque que bom que ainda tem o público, mas eu fico preocupado com a gurizada aí mais nova, Olha, né? meu filho compra livro na Amazon quase todo mês, Mas um ou são- dois, cara, assim, ele lá pra Mas ler e a tal. exceção. Talvez Eu seja. tenho gostado disso, que ele... pai, eu gosto de ler e tal. Que bom, A filho. pesquisa brasileira entre os que leem não chega a 3 livros por ano. Entre os que leem, a média. E o resto? Porque eu tenho celular. Eles nunca Eu não viram vou- uma Barça, Por né? exemplo, eu assino a Folha pelo digital. iPad. Sim. Tá? Mas eu leio a Folha no papel. Mas por que tu botou? Foi a minha filha e tal. Porque não dá pra ler. Diferente. É diferente. O Claro. jornal eu Eu comprei recorto, um faço o Kindle. arquivo e tal. É outra coisa. Eu comprei um Kindle também, eu não me adaptei ainda muito ao Kindle, cara. Agora, Kindle é aquele leitor de livros e... Tablet digital, né? eu tava lendo lá na Avenida Campeche, ali, Pequeno Príncipe. tem 5, eles chamam de academia, não chamo de academia, mas tá, eu digo salão de ginástica, eles ficam bravos comigo. Academia é para filosofia. Bom, Boa. aí, mas eu posso. Eu posso. Sempre fui louco. Aí, 5 academias, tá? Nenhuma livraria. Entende? Pô, eu estudei psicologia, mas nunca ganhei um tostão como psicólogo. Mas eu leio todos os dias, eu me interesso, eu gosto. Eu como bem, eu tenho uma nutricionista que me orienta, ótimo. Eu faço exercícios todos os dias, ótimo. Essas pessoas estão morrendo cedo, com doenças graves, não raramente irreversíveis e tal. Mas de onde vem tudo? Da cabeça. As pessoas não acreditam que pensamentos alteram a carga hormonal. Nós temos 200 hormônios. Todos eles são autorreguláveis de acordo com a necessidade. Mas se tu sais do trilho, entra na inquietação, na ansiedade, há um hormônio que entra a mais, com uma carga superior, e que provoca um distúrbio numa das partes do corpo. O que os romanos chamavam de locus minoris resistência, local de menor resistência. Todos nós temos o calcanhar de Aquiles dentro de nós. Por aí vão começar as patologias. As pessoas não acreditam. E que elas são ditadas por uma debilitação provocada por ordem emocional. As pessoas não acreditam. E aí se ferram. Isso vale para todo mundo. O cara pode ser prêmio Nobel do que for, mas ele vai ser um inquieto em alguma coisa. Que grau de inquietação? Que coisa é? Por que ele não muda? Porque não acredita que seja uma coisa danosa para a saúde. As pessoas não acreditam. Uma aula, né? Impressionante. A gente tá... É, que isso prazer, né, cara? Olha, o programa que a gente tem falado menos é esse, hein? Mas aí que tá, escutar é tão importante. Tanto quanto falar, né? Mas só que escutar o prato é absurdo, Isso né? que tu dissesse aí me faz lembrar, eu sempre... escutar é mais que ouvir. E perceber é mais que ver. Escutar é jogar a mente sobre o que está sendo ouvido. Perceber é jogar a mente sobre o que está sendo visto. Porque se o cara não for cego, ele vê, mas não percebe. Ele ouve, mas não escuta. E isso faz diferença. Total. Eu costumo dar como exemplo o delegado de polícia. O cara entra na delegacia, não sei o que e tal. Digo, senta. Senta esse na minha delegacia. Conta de novo. O cara já o cara se esquece de um Sim, detalhe. já ou troca tal. tudo. Se revelou. Eu me lembro... Fala, se eu queres que eu te conheça. me lembro do Prates falando, este cidadão senta na minha delegacia pra ver. Hein, Prates? Horror. Salinha dos fundos. A prova de som.
Ô, Prates, tu ficou com uma pecha meio de polêmico. Sim. Sobretudo nessa parte da tua Foi carreira. anunciado quando eu comecei na CBN. Polêmico, controvertido. Tu vê, hein? Que barbaridade. O que eu posso falar disso? Eu já assumi. Mas o Ele acabou de assumir que é louco. Mas o polêmico... Não, mas todo mundo tem que ter um pouco de todo loucura. mundo tem um polêmico pouco, né? é pelo modo de falar as coisas. Porque tu pode dizer absurdos, mas se tu disser de um modo elegante, bem trabalhado, a coisa meio que passa. Mas se tu disser batendo na mesa, tu pode até dizer uma obviedade, provoca uma reação. E as pessoas ou gostam porque vêm ao acordo do que elas pensam, ou não gostam porque entram em desacordo. Não foi... Aquela história de que só concordamos com quem pensa igual a nós. É o que nós vivemos hoje, né? Bah. Né? Hoje tu não pode discordar porque tu é tido como A ou B. Ah, sim, com certeza. No futebol, tem histórias que jogadores botavam a mãozinha pra trás, chegavam perto do juiz, mas na verdade... o jogador tá ali conversando. Diz que tava metendo a boca do seu larápio, ladrão, por que tu largou aquela Hoje foto? o microfone aqui na boca do árbitro já vai captar isso. Já tem até leitura labial hoje. Não, mas a história fala Falando isso. em leitura labial, nada a ver. E as questões que nós estamos vivendo agora de apostas? Isso... Sempre houve. Sempre houve sacanagem, né? Sempre. Agora, olha, pode te chamar de louco, disso. Se desconfiarem da tua honestidade, acabou. Acabou porque tu vai desconfiar de tudo. Vai colocar em campo um cara que... Estava ouvindo um comentário antes de um sujeito lá de São Paulo, dizendo que, mas foi só um cartão amarelo. Mas até o cara deu como exemplo, como dizem os bombeiros, todo incêndio começa com um foguinho. Uma fagulha. Um foguinho de nada. É um cartão, já no próximo ele não joga, qualquer coisa assim, é um escanteio e tal. Não. O cara que se vende para cometer um pênalti, por exemplo, ele está prejudicando E agora, em o função seu time. disso, tu vai começar a desconfiar do cara que fez o pênalti. Qualquer coisa vai ser desconfiada. Uma jogada errada que acontece, esse cara tá vendido. É uma preocupação É atual. sacanagem isso. É sacanagem. Mas assim, né? A gente sabe que é uma minoria. Não. Né? Sim, acreditamos que é sim, uma né? Mas minoria. como é que tu vai saber quem é a minoria? Claro, Evidente, lógico, a dúvida não vai ter como eliminar a dúvida, mas a gente tem que acreditar, né, que a maioria, porque senão a gente tem que encerrar tudo, né? Porque aqui, ó, na política, tu acredita em quem? Não tem quem acreditar. Não. No futebol, tu acredita em quem? Não... Não, é complicado. Agora, recentemente, o Napoli foi campeão italiano pela 3ª vez. E pipocaram na internet fotos feitas através da inteligência artificial e que eram fotos espetaculares. Não sei se vocês viram. Sim. Nós discutimos no grupo. E aquilo era uma mentira. Chamadas aéreas com uma multidão. Uma multidão, era impossível daquilo. Não era verdade. Agora, essas montagens não são de hoje. Já se faziam montagens muito boas. Agora, então, não tem como mais. Mas a montagem, eu falo com propriedade porque sou fotógrafo e sei como funciona. Mas a montagem é essa, que o cara manipula uma imagem, é uma coisa. E a construção de uma imagem a partir da inteligência artificial é outra. Tu descreve como tu quer que aquela imagem seja e a partir de um determinado programa, aquela imagem é construída. Mas a ideia permanece. As ferramentas é que são muito melhores. Né? Sim, mas aí, por exemplo, tu tem uma foto pronta e tu manipula, é uma coisa. Do nada tu cria uma imagem, é uma outra forma Já entendemos, de Maurício. manipulação. É mesmo? Sim. Não me pareceu. Pode confiar. Tá bom. Vou te E lamentamos, porque quando o cara abre um site de notícias ou não espera ver coisas falsas. Né? O Prates disse há tempos atrás agora pra gente que uma das maiores e melhores decisões dele foi ter vindo para Santa Catarina. Foi. O que tu chegaste aqui e te impressionou e o que te mantém tão feliz de estar aqui? Agora é a minha terra. E eu não estou dizendo isso para ser simpático. Eu ia
algum tempo a Porto Alegre e tal, eu ficava ansioso para voltar. Não tenho mais nada com Porto Alegre. Mas não sei o que. Não, em palavras cruzadas, pátria tem 3 letras, lar. Isto é, lar, onde tu moras, a tua casa, o teu ninho, o teu aconchego. O meu é aqui, eu me dei bem. Num primeiro momento quis voltar e tal, até quis mesmo. Mandei a mulher botar todos os móveis numa caixa lá, vamos embora. Peguei o Fusca e fui primeiro. Cheguei no meio do caminho, lá onde tem no paradouro do japonês. Sombrio. Fiz a volta e voltei. E cheguei em casa, não vou mais, vamos ficar aqui. Tá, foi a melhor coisa que eu fiz, porque eu estava há pouco tempo, estava ansioso, estava inquieto. Adaptação ainda. Mas não, foi a melhor coisa que eu fiz. É um cataúcho daquele. E o que tu fazes hoje em Floripa, assim, que te caminha, vai na praia? Eu moro a 500 metros da praia, acho que nem isso. Mas não vou. Não vai? Não posso. Fui proibido há muitos anos atrás de pegar praia porque desenvolvi vitiligo. Vitiligo é uma discromia. A melanina para de funcionar, tá? E aí, se tu pegar sol, tu fica com a pele sem a proteção da melanina. Então, quando a mulher me disse, não pode pegar sol. Mas, credo, eu sou disciplinado para certas coisas. Nunca mais. Moro perto da praia, as filhos vão lá e tal. Mas eu não. Então, mas não seria pela praia, nunca fui Mas muito... os hábitos, tomar um café, sim, valer... saio. Arrasta o chinelo por aí. Ô Prates. Se tu arrastar o chinelo, tu já criticou os professores universitários que arrastam chinelos pelos corredores. Também. Mas foi no sentido... Havia casos. Havia casos, né? Claro. Foi no sentido figurado. Não. Foi no sentido... Não, mas tinha professor que andava de chinelo... Não, o teu foi no sentido figurado. O meu foi. O dos professores não, né? Sabe que isso me lembra agora? Eu estou terminando de ler um livro do Stanislau Ponte Preta. Um cronista maravilhoso, morreu cedo, com 46 anos. Mas ele era um satírico do cotidiano, altamente intelectual, mas escrevia como se fosse meio analfabeto, sabe? Com aquelas gírias bem de porta de botequim, assim. Um negócio bem interessante. E agora eu esqueci o que eu ia dizer dele. Estava lendo o livro. Ele não é o Carlos Zéfiro? Não. Não usava um pseudônimo? Não, eu o conheci por... Zéfiro, o nome dele? Carlos Zéfiro, que fazia... Bom, posso estar fazendo uma salada aqui. Mas... Stanislau Ponte Preta... Pô, agora tu sabe que eu acho que é pseudônimo Stanislau Ponte Preta. Eu sempre conheci ele como lendo em jornal e agora em livros. Stanislau Ponte Preta. Não sei se é o nome dele mesmo. Vamos apurar. Estou terminando o livro lá sem saber disso. Estou consumindo como Stanislau Ponte Preta. Bom, mas enfim, o cara... Ele usa dessa linguagem, mas não era isso que eu ia dizer. Tá. Depois eu lembro. Enfim, leitura é indispensável. Aqui, ó, Prates. Rio Grande do Sul, Santa Catarina, essa coisa toda. Tu já ouviu aquela piada? Por que o catarinense é chamado de barriga verde? Prates. Obrigado. Ainda bem que ele não falou, né? Obrigado pela tua presença aqui. Obrigado eu. Foi demais. Sensacional. Foi sensacional. Tenho certeza que o nosso público curtiu demais também. A gente vai ver aí nos comentários, né? Com certeza. E é isso. Beleza. Tá? O Comendo a Bola aí. Agradecemos a tua presença, Prates. Obrigado, amigos. Novamente reitero que estou emocionado aqui ao seu lado. Encantado com vocês. Olha, Que legal. que bom. E tô dentro do meu campo, né? Claro. Comendo a bola, microfone, gente boa, beleza. Dando aula, né? Isso é uma para com aula. fake Foi uma news. aula. Foi uma aula. Não, foi sensacional, foi espetacular. Obrigado. Um abraço, gente. Até a semana que vem. Até semana que vem.